Olha, assim como os humanos, os animais também precisam de cuidados especiais na terceira idade. Para garantir a qualidade de vida dos pets idosos, é essencial oferecer uma alimentação adequada, considerar a suplementação, manter atividades físicas compatíveis com a condição dele e observar qualquer mudança de comportamento. Na reportagem de hoje, nós vamos trazer dicas e orientações para cuidar bem dos cães nessa fase da vida. A campanha Fevereiro Roxo, que visa conscientizar sobre doenças crônicas e degenerativas, destaca a importância dos cuidados com a saúde dos animais idosos. Saber quando um animal entra nessa fase é fundamental para oferecer os cuidados adequados. A idade em que um cão é considerado idoso varia conforme o porte e a raça. Existe aquela questão do imaginário popular de que um cão a partir dos 7 anos, qualquer cão a partir dos 7 anos é considerado idoso. Mas hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, né? Existe uma tabela e quanto menor o porte do cão, mais tempo de vida ele tem, então mais tarde ele é considerado idoso, né? A convenção regula que o cão é considerado idoso mesmo quando ele está no quarto final de vida, né? Então, os últimos 25% da vida dele é quando ele é considerado idoso. E com o aumento da longevidade dos pets, cresce a preocupação com enfermidades como disfunção cognitiva, Alzheimer canino, artrite, insuficiência renal e problemas cardíacos. Identificar os primeiros sinais do envelhecimento e reconhecer sintomas precoces é essencial para garantir uma melhor qualidade de vida. Mudanças de comportamento, dores articulares e dificuldades de locomoção são indicativos que não devem ser ignorados. Um animal com uma disfunção cognitiva, ele vai ter uma mudança de comportamento. Então, ele vai apresentar uma desorientação, né? Eles podem rodar em círculos, podem começar a latir para as pessoas que eles têm costume de conviver. Se eles têm costume de fazer as necessidades em um local específico da casa, eles podem começar a fazer em outros locais. Então, o ciclo de sono deles pode alterar também. Então, eles visivelmente demonstram um comportamento confuso, né? Com esses sinais, o recomendado é que você procure um veterinário para investigar. As questões articulares, elas são um pouco mais perceptíveis do que essas questões cognitivas. Então, o animal ele vai lamber as articulações dele, se ele tiver com dor em uma articulação específica. Ele vai deixar de fazer movimentos que forcem um pouco mais as articulações, então subir e descer de móveis, subir e descer escadas. E no caso de lesões na coluna também, ele pode apresentar uma postura mais curvadinha. A nutrição adequada, a suplementação e uma alimentação equilibrada ajudam a retardar o avanço dessas condições. Nessa fase da vida, é importante a gente focar para não deixar eles caírem nos extremos, né? A gente sabe que os animais idosos, eles têm alterações metabólicas, então eles têm uma tendência ou a ficarem muito magros ou a ficarem muito gordinhos, né? Então, você precisa focar em proteínas que tenham uma digestibilidade boa, então, frango, peixe, peru, cordeiro, por exemplo, ou carnes magras, né? E gorduras saudáveis. Então, normalmente a gente faz a suplementação desses animais com ômega 3, que é muito bom para as articulações e para melhorar na capacidade cognitiva deles nessa fase da vida. Existem rações específicas para animais idosos, então, em geral, a gente recomenda, né? Mas essas rações, elas costumam ter como base as proteínas hidrolisadas, que têm uma digestibilidade melhor, então são dessas proteínas que eu citei anteriormente, e tem essas fontes de gorduras boas, então gordura de peixe, mas no geral a gente recomenda que evite alimentos com muito teor de gordura, então carnes muito gordas ou queijos, por exemplo, né, laticínios. A atividade física também é indispensável no bem-estar dos pets na terceira idade. Manter os animais ativos sem comprometer a saúde contribui para a mobilidade e a cognição. O ideal é que você faça sessões de brincadeira frequentes, mas com uma duração curta. Então, em vez daquelas caminhadas longas que você leva o animal para correr, o ideal é que você faça umas brincadeiras em casa, uma coisa mais leve, fazendo ele correr pouco, mais estímulos mentais também. Tem aqueles quebra-cabeças que são um estímulo cognitivo e ajudam a manter esse animal com um menor risco de demência, né? Então, manter a regularidade, mas com uma frequência e intensidade menor. Além disso, exames de rotina são recomendados para um acompanhamento preventivo. Para pets idosos, a gente costuma recomendar um hemograma,
bioquímicos para avaliar a função renal e hepática, que também costumam dar muito problema nesses animais, né? A gente vê também perfil cardíaco, então faz um eletrocardiograma, um ecocardiograma e ultrassonografias também a gente usa bastante, raio-x também.